Boa tarde a todos. Hoy vamos a compartir con mi grupo de invitados, convidados, panelistas, una mesa de debate sobre la biotecnología en la era post-COVID-19. Vamos a tener foco en el Brasil, pensando cuáles son los desafíos y esas oportunidades que tienen posibilidad de encontrar en Brasil post-COVID-19. Mi nombre es Cristian Madueri. Yo soy el director para la América Latina de Clarivate Analytics. Moro en São Paulo. Disculpe que mi portugués no es muy bueno. Y tengo el gusto de tener un grupo de palestrantes, de amigos, con los cuales hoy vamos a conversar sobre este tema tan importante. Pero antes quiero hacer una reflexión porque el mundo cambió para todos. Hay una disrupción mundial en la pandemia. Hace poco tiempo atrás, uno estaba con menos experiencia de hacer este tipo de desarrollos en donde uno ofrecía conocimiento, experiencia, información a través de este tipo de modelos. Hace poco más de un año estábamos en el BioConvention haciendo un evento en vivo, face to face, con un grupo de muchos de nuestros amigos, casi 100 convidados en las oficinas de Clarivate con motivo del BioConvention. Ese fue el motivo que hoy llevó a unir a Wikifi, a FC Pharma y a Clarivate para hacer el evento hoy online. Ustedes saben que el BioConvention fue semana pasada, virtual, un éxito, y por qué no hacer nuestro evento para Brasil en ese caso, hoy virtual también, con un grupo de especialistas online. Entonces, hace poco más de un año estamos en vivo y ahora estamos virtualmente. Yo antes de comenzar este debate, me gustaría primero agradecer a Wikifi, a Norberto, a Carol, por la parcería que tiene hace mucho tiempo con vosotros, a FC Pharma, que agradeciendo especial a Nadia, a Sue y a Vinicius por la colaboración para el desarrollo y el trabajo conjuntamente entre los tres grupos, entre las tres asociaciones. Por supuesto, agradecer a los palestrantes, amigos, colegas, con lo cual venimos trabajando hace mucho tiempo, que no es poco porque hoy en día todo el mundo tiene mucho trabajo. Y en ese intenso trabajo que todos tienen, todos vosotros que ahora van a presentarse han sacado un rato de su tiempo para compartir con este grupo grande de asistentes la posibilidad de transmitir sus experiencias y sus conocimientos, que muy obrigado. Realmente también quiero decir que tanto los palestrantes, los parceros, los organizadores, estamos muy agradecidos y contentos felices por la participación de tantos asistentes. Hoy en día en este webinar hay más de 600 inscritos, soy de Brasil. Y además, como dato interesante, esto se está transmitiendo en vivo hoy por YouTube, lo cual da una posibilidad, primero, de que tener más asistentes por un canal abierto de la plataforma YouTube, pero además de que fique grabado para que tenga una posibilidad de poder ser visto, escuchado posteriormente. Algunas dicas que me gustaría comentar antes de comenzar, y es que todos ustedes saben que a través de este sistema de Zoom, ustedes van a poder configurar su propia tela. Entonces, arriba a la derecha, ustedes van a poder definir si prefieren ver la tela dividida por los diferentes palestrantes o si ustedes pueden colocar o manejar su tela dándole prioridad a la persona que está hablando. Además de eso, usted tiene en el centro la posibilidad de manejar Q&A, preguntas, respuestas, y también un chat. ¿Cuál es la diferencia? Las dos están abiertas para usted. Vamos a tratar de que toda pregunta que el público hoy en día quiera hacer, la va a manejar por el canal de Q&A, y cualquier comentario que querría hacer, pero que no es una pregunta, por el canal de chat. Ambos, chat y Q&A, están siendo monitorizados permanentemente y de acuerdo a nuestro tiempo trataremos de responder algunas de las preguntas y si no, a posterior de ese evento serán claramente respondidas las preguntas para todos los participantes. Finalmente, los botones de audio y vídeo de todos los asistentes están bloqueados por razones obvias. Hoy en día toca que vean a mis convidados, mis participantes, a los invitados que tienen hoy aquí y a mí,
pero todos los canales de audio y de vídeo de voces, los asistentes, están bloqueados por razones prácticamente obvias. Pues vamos a dar comienzo, y claramente no quiero robar más tiempo para presentar. Y me gustaría claramente en ese panel de biotecnología en la era post-COVID-19, desafío, oportunidades, Nuevo Brasil, hacer la primera presentación de mis 4 panelistas. Entonces me gustaría presentar a la doctora Marcia Bueno. La doctora Marcia Bueno, la directora de Relaciones Institucionales de Lead Farmacêutica. Marcia, un placer que você esté aquí conosco. Muito obrigado. Márcia, se você quer apresentar. Obrigada, Christian. É um prazer imenso estar aqui com meus colegas, que estamos com saudade, sempre nos vimos pessoalmente. Então, super obrigada pelo convite. Agradeço também, em nome da Libes, o convite para nós debatermos um tema tão relevante para todos nós. Muito obrigado, Márcia. Nuestro segundo panelista invitado es el doctor profesor Marco Aurelio Krieger. El doctor Krieger es vicepresidente de Producción e Innovación en Saúde de la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz. Muito obrigado, Krieger, por estar con nosotros aquí y dedicar un rato de su muy ocupado tiempo para poder conversar con todos nosotros. Obrigado. Su tiempo. Está mute, isso. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite de estar aqui participando virtualmente desse evento. Eu estive na reunião ano passado na Filadélfia, lá na mesa organizada pela Clarivate, foi muito boa, e é sempre um prazer aqui encontrar os amigos e poder debater essas áreas associadas à nossa atividade, né, num período tão complexo quanto que nós estamos vivendo e que nós potencialmente vamos vivenciar num futuro próximo. Muito obrigado, Krieger, por su tiempo. Año pasado estar, como você falou, presencialmente y hoy virtualmente, pero siempre con nosotros. Muito obrigado. Nuestro tercer invitado es el doctor Tiago Marés Guía, un amigo de mucho tiempo. Tiago es el Scientific and Business Executive Director de Bionovis, del consorcio de la empresa Bionovis. Muito obrigado, Tiago, por estar conosco. Christian, é um prazer agradecer a Clarivate, a FCE, a Bikif pelo convite. Rever também aos amigos aqui, é um grande prazer, e poder contribuir representando aqui a Bionovis, né, a empresa da qual eu participo, para poder participar desse debate aqui com você sobre biotecnologia. Então, obrigado pelo convite. Obrigado, Tiago. Y finalmente, y no menos importante, está con nosotros Gustavo Méndez Lima Santos. Gustavo, el gerente general de Medicamentos y Productos Biológicos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, conocido por todos nosotros. Gustavo, un placer de que você también esté dedicando su tiempo, compartiendo con nosotros su experiencia en nuestro debate. Obrigado, Gustavo, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Christian. Obrigado aos outros palestrantes, já conhecidos de longa data. Obrigado, Clarivate, FCE, a Bikif. É sempre uma oportunidade muito importante para a Anvisa poder compartilhar as perspectivas regulatórias, ainda mais nesse contexto, né? Que a gente sabe que teve tanta mudança e tanto avanço num tempo muito curto. Muitos desafios, mas muitas coisas positivas para a gente discutir aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gustavo, y seguro que vamos a poder compartir entre todos nos también cuántos desafíos, cuántas mudanzas, cuántas oportunidades tienen, porque tienen seguro una parte del copo vacío, una parte del copo lleno que tienen hoy en día en esa mesa de debate. Pues no, vamos a comenzar hablando de nuestro panel y recordando nuevamente que hoy no vamos a hablar de COVID-19. No es una mesa de debate para hablar de la pandemia y hablar que la pandemia claramente es una catástrofe mundial, ha producido una disrupción mundial en nuestras vidas, en familias, en la sociedad, en la salud mundial, en las empresas, en los gobiernos, en la economía. Pero ese no es un tema de hoy, sino todos los que están aquí son claramente expertos en el tema de biotecnología, expertos con su experiencia a través de las compañías, los organismos en los cuales trabajan, y entonces hemos querido rescatar en esta mesa de debate, hablar a través de lo que es los desafíos y las oportunidades que vamos a encontrar no Brasil post-COVID-19.
Creemos que tiene de los dos, que tiene desafíos y tiene oportunidades. No es un debate del COVID-19, es un debate de cómo va a mudar la biotecnología en general post-COVID-19. Y para eso me gustaría hacer la primera. Todo esto es un debate, no tiene presentaciones, y es por eso que nuestros panelistas nos van a poder hablar un poquito más a través de los temas más importantes. Pero hablar de biotecnología es hablar de algo grande. Claramente, hablar de biotecnología es como un término muy amplio, y me gustaría, en pocas palabras, poder definir biotecnología. Quiero pedirle a la doctora Marcia que nos diga cómo ella interpreta hoy en día biotecnología en el concepto amplio. Márcia? Obrigada, Christian. Então, a biotecnologia, assim, um conceito amplo, é o uso da tecnologia para a transformação de um organismo vivo, de uma célula, de um tecido, e ela é usada desde a antiguidade, considerando as tecnologias antigas, como a produção de bebidas, até os avanços que nós tivemos, grandes avanços no pós-guerra e nos últimos 30 anos, que foi o desenvolvimento da biologia molecular, da engenharia genética, que trouxe um arsenal muito grande para desenvolvimento dessa área do saber tão relevante e agora, ainda mais nos dias de hoje, que está com desafios e avanços tão grandes. Então, sempre buscando atingir um objetivo, ou um medicamento, ou na área de agricultura, em amplas as áreas do conhecimento. Muito obrigado, Márcia. Krieger, me gustaría su opinión sobre la biotecnología. Você trabaja tal vez en la institución más importante de la América Latina de pesquisa y desenvolvimiento, con una amplia experiencia lo que tiene que ver con eso. ¿Cómo você ve la biotecnología? ¿Cuál sería su definición en una institución de pesquisa, desenvolvimiento, de ensino para todos nós? Eu vou trazer um pouco para o viés, né, do meu campo de atuação, do campo de atuação institucional, que seriam as aplicações da biotecnologia na saúde humana, né, que é um dos ramos mais importantes da biotecnologia e onde a gente tem visto um avanço muito grande nos últimos anos, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, nós estamos vivenciando, né, ainda a revolução dos biológicos, né? Isso é fruto de uma explosão de conhecimentos que veio com várias tecnologias, como a Márcia citou, com a engenharia genética, mas com o avanço dos projetos genomas também. Hoje nós temos ferramenta para conhecer melhor, no caso da saúde, né, as doenças, por exemplo, e poder desenvolver ferramentas para intervir nos diferentes pathways, né, que nós estamos associando com diferentes condições patológicas, por exemplo, né? Então, nesse campo, a gente viu nos últimos anos a biotecnologia assumir um protagonismo muito grande. Nos últimos 10 anos, né, realmente, se a gente for ver os avanços no campo das grandes empresas, das descobertas, das patentes, dos novos medicamentos, a biotecnologia teve um protagonismo muito grande e deve continuar a ter, né? Eu acho que é uma área onde a gente ainda tem muitas ferramentas a serem desenvolvidas no futuro próximo. Claramente. Você falou de uma revolução de biológicos, claramente, e hay claramente uma explosión de información y de desarrollo que tiene que ver con la biotecnología. Entonces me gustaría pasar a mi segunda pregunta, que tiene que ver para tratar de entender y tratar de que imagináramos entre todos los que estamos hoy aquí, pensar qué pasaba, cuál es la perspectiva global de esa biotecnología que Márcia y Krieger han explicado tan bien, pero no hoy, ante la pandemia. Noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, cuando terminaba el 2019. ¿Cuál es la perspectiva global? ¿Cómo era el avance? Tiago, si você tuviera que hablar de la perspectiva global de la biotecnología, ¿cómo você lo ubicaría antes de la pandemia? Bom, Christian, antes da pandemia, nessa linha que Márcia e Krieger colocaram, era excepcional, né? E o potencial da biotecnologia realmente se colocando de maneira muito clara para várias áreas do conhecimento, no nosso setor aqui, biotecnologia farmacêutica, biotecnologia para a saúde humana, de maneira quase que exponencial. Então, a gente viu
o ressurgimento de tecnologias feitas agora com muito mais robustez e responsabilidade também ética e científica, como, por exemplo, a terapia gênica, a terapia celular, né, as terapias avançadas, como se diz, né? Além do que o Krieger mencionou, os biológicos. Então, se a gente olha para a lista dos medicamentos mais vendidos do mundo, cada vez mais está sendo populada por medicamentos biológicos, tendendo a dominar realmente essa lista e o pipeline também, né, de desenvolvimentos mundo afora. Ao mesmo tempo, a maturidade também de uma série de empresas, o nascimento de muitas outras. Então, a gente vê vários países, inclusive o Brasil, né, com a perspectiva realmente de surgimento de novos players, a democratização da biotecnologia também em termos produtivos e de desenvolvimento. As tecnologias evoluíram de forma a tornar possível a construção de fábricas que são mais acessíveis para países que não são tão ricos, por exemplo, ou que não têm um mercado global para se explorar, né? E, finalmente, consequência disso também, a questão de cadeias de suprimento também muito bem estruturadas, né? Esses medicamentos geralmente são muito complexos, esses produtos são muito complexos, vacinas também, geralmente lançam mão de múltiplas interfaces ou empresas, até em continentes diferentes, eventualmente, que se conectam para poder fazer cada um a sua parte do desenvolvimento ou da produção desses medicamentos biotecnológicos, né, ou mesmo vacinas. Então, era um momento muito especial com o desabrochar aí dessas novas tecnologias de fronteira, inclusive dando muito trabalho para as agências regulatórias aí terem que regulamentar essas novas terapias, né? A Anvisa também está muito à frente disso. E dentro disso também o contexto de harmonização de todo esse conhecimento, de toda essa regulamentação. Acho que o Gustavo talvez vai abordar um pouco disso. Exatamente. Vamos pedir a Gustavo que Gustavo complemente un poco más lo que Tiago faló, pero no tanto pensando en ese minuto, Gustavo, en Brasil, sino con su experiencia, pensando, tratando de llevarnos en el tiempo a 6 meses atrás, las perspectivas globales. Se eu tuviera que falar, Tiago foi muito positivo em falar que a perspectiva global biotecnológica pré-pandêmica era increíble, inacreditable, tem possibilidades gigantescas. É a minha visão que você tem, não só em Brasil, estamos pensando globalmente, pensando nessa perspectiva global? Sim, eu concordo com o Thiago, a minha perspectiva também é assim, é uma perspectiva positiva e de avanço. E eu pude acompanhar, não só no Brasil, mas no mundo, o acompanhamento do desenvolvimento da regulação próximo ao desenvolvimento das tecnologias. Então, assim, a regulamentação não ficou atrás do desenvolvimento biotecnológico no mundo. E a gente viu surgir, então, essas ondas mesmo de regulação, a regulação dos biosimilares, a regulação das terapias celulares, das terapias avançadas. E isso foi visto globalmente. No Brasil, especificamente, eu acho que vale a pena destacar, sim, que a gente teve um trabalho enorme para entender de que maneira a gente poderia aliar o desenvolvimento tecnológico que era necessário, que estava acontecendo globalmente, que sim estava promovendo novas perspectivas, mas, ao mesmo tempo, a gente ter uma regulação que pudesse garantir que essas novas tecnologias fossem seguras e eficazes. Então, acho que o acompanhamento da regulamentação foi nesse sentido, para que a gente pudesse ter certeza de que essas novas tecnologias fossem trazer efetivamente um benefício para a população. E o cenário pré-pandemia era bem esse mesmo. O cenário era bem positivo, era claramente... vamos a decir, diferenciador, tiene una posibilidad de crecimiento muy grande. Pensar en terapias innovadoras, avanzadas, pensar en biológicos biosimilares, pensar en todo lo que la biotecnología traía para la salud, claramente daba la necesidad de regular, reglamentar, sobre todo porque, como você falou, tenía una condición muy importante, y esa condición muy importante, Gustavo, era buscar la seguridad, claramente, de salud, o sea, que la gente claramente tuviera con seguridad en lo que estaba, en lo que tenía. Perfecto. Muy bien. Vamos a nuestra tercera pregunta. Un minuto, a ver, doctor Krieger, me parece que está sin audio. Un minuto, Leticia. Krieger, ¿vos está con audio? ¿Está con algún problema de audio o no?
Não, tranquilo. Perfecto, disculpe, pensé que había tenido algún problema de audio. Perfecto. Vamos a la tercera y ahora sí me gustaría, yo sé que ustedes ya avanzaron un poquito en eso, y me gustaría sí la opinión de Krieger, sobre todo de ese escenario que se ha visto, ya hemos descrito la biotecnología, hemos pensado que el escenario global era un escenario prepandémico muy positivo, pero ese mismo escenario biotecnológico, eu falo, con la mano en el corazón. ¿Era un escenario tan positivo en Brasil pré-pandêmico, Krieger? ¿Cuál es su opinión? Eu acho que o Brasil ele tem, né, uma estrutura de um sistema de saúde que pode suportar uma política pública que apoie, por exemplo, a produção nacional. Então, nós tivemos alguns momentos com maior avanço e menor avanço, mas sempre com uma determinação muito grande, tanto das empresas privadas, né, que estão aqui, 2 colaboradores nossos, né, tanto a Bionove quanto a Libes, nós temos projetos de parceria, quanto os próprios institutos públicos, como é o caso da Fiocruz, e a Anvisa, sempre com seu trabalho muito sério, né? Mas eu sempre elogio, por mais trabalho que a gente tem em conseguir alcançar os altos estándares que são necessários, a gente tem um processo muito importante no Brasil de ter instalado e termos construído, né, plantas que estão já em fase operacional. Nós temos na Fiocruz, a gente sabe que a Bionove está avançando bem, a Libes também, e esse é o primeiro passo de nós podermos ter uma atividade consistente e tão estratégica, né? Eu acho que depois a gente pode comentar um pouco sobre a mudança que vai ter no mundo dos insumos estratégicos. E insumos para a saúde são estratégicos, né? Isso eu não tenho dúvida que a gente vai ter que rever. Eu acho que essa capacidade produtiva nós temos, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de desenvolver novas moléculas, né? De fazer uma inovação um pouco mais avançada. Nesse cenário, o que a gente tem? A gente tem uma fortaleza gigantesca nas nossas universidades, nós temos muitos grupos de pesquisa muito avançados, mas nós, infelizmente, estamos vivendo uma crise, né, econômica, política nos últimos anos que, de uma certa maneira, frearam um pouco os nossos investimentos, principalmente em ciência básica. Então, eu acho que nós não podemos perder o que já conquistamos, né, que são essas fábricas, que são esses investimentos, mas nós precisamos lutar ainda muito fortemente para valorizar, né, e aproveitar esse potencial industrial para também trazer uma inovação dos nossos institutos, universidades e centros de pesquisa. Obrigado, Krieger. Tiago, su visión desde una compañía privada, desde una industria farmacéutica, un consorcio de empresas, ¿es la misma que del profesor el doctor Krieger? ¿Es una visión positiva en cuanto a ese escenario biotecnológico para Brasil pré-pandémico, recordando que todavía estamos en diciembre del 2019? Ok, Christian, viajando no tempo, eu concordo em gênero. Que passou muito rápido o tempo, já parecia que fuera hace 5 años, pero são solo 5 meses. Solo 5 meses. Perdão, Tiago. Eu concordo totalmente com o professor Krieger. A gente tem um potencial no Brasil. O Brasil é o país dos potenciais, né? Mas em biotecnologia é mesmo. E a gente tem não só um mercado muito grande, uma população gigantesca. A gente tem, como o Krieger mencionou, instituições muito sólidas, centenárias, né? Como é o caso da Fiocruz, de Biomanguinhos, parte da Fiocruz, o próprio Instituto Butantan, outras instituições também, as universidades, a rede de universidades federais, outras universidades também brasileiras, são ativos públicos, todos eles, né? Muito relevantes, um investimento feito durante muitas décadas por vários governos e que são essenciais em momentos de crise. Já vivemos várias aqui no país, uma recente que estava aqui outro dia era a febre amarela, e a Fiocruz nos socorreu, né, nesse sentido. Temos agora a vacinação para a gripe feita com vacina feita no Brasil. Quer dizer, é um cenário que não é comum em todos os países. Então, o Brasil faz parte de um grupo seleto que domina algumas competências e tem massa crítica para fazer desenvolvimentos, desde que apoiado de forma perene. Como disse o Krieger, são investimentos de longo prazo, muito caros, de alto risco, precisa de uma mentalidade alinhada, não só pública, mas também privada, os dois precisam estar alinhados, que é um investimento de longo prazo.
Não se faz com montanha-russa o desenvolvimento e a produção de biofármacos ou vacinas. É um investimento perene para que você possa aproveitar o momento, né? Quando há uma crise, quando há uma necessidade. Senão você tem que partir do zero. Então, a visão de longo prazo é algo que precisa. Agora, o Brasil tem competências. Em dezembro de 2019, vivíamos um momento muito feliz, no setor privado, particularmente falando. A gente tem algumas empresas, como é o caso aqui da Márcia, nossa colega da Libs, a Bionovis, outras empresas fazendo investimentos muito relevantes no país, sem precedentes para a indústria farmacêutica, com relação à produção local, né, de biofármacos, em associação também com os laboratórios públicos, no nosso caso a parceria também com a Fiocruz. Ao mesmo tempo, o próprio setor farma, né, não só a biotech, também na mesma onda, fazendo muitos investimentos, acreditando na expansão do mercado e etc. E, ao mesmo tempo, a regulamentação, eu sempre acabo mencionando, Gustavo, mas deixo para você, obviamente, muito alinhada. Esse momento positivo da biotecnologia no Brasil, há de se dizer, não é aqui jogando confete no Gustavo porque ele está aqui, é uma visão que a gente realmente compartilha na Bionovis, acho que o setor, graças à regulamentação de alto nível implementada pela Anvisa para biológicos e biosimilares, o Brasil tem hoje condição de ser um player que almeja ser um player global. A gente tem hoje no país medicamentos com comprovada eficácia, segurança e qualidade em qualquer nível mundial, né? E as indústrias aqui no Brasil, para se instalarem e participarem dessa festa, têm que atender esses padrões altíssimos. Então, quando a gente fala em atender o padrão da Anvisa, a gente já está logo ali para atender o padrão FDA e o padrão europeu. Então, quer dizer, é um momento positivo com investimento sendo feito, era um momento positivo com investimento sendo feito, geração de emprego, aquisição de tecnologia, e, como disse o Krieger, prontos para dar o próximo passo, que é a inovação propriamente dita, né? Não só a absorção de tecnologia. Mas, para isso, o Brasil precisa resolver esse gap, né? Essa lacuna que a gente tem aí histórica, entre universidade e empresa. A lacuna brasileira acho que é um pouco maior, as competências estão na universidade, mas a distância para a empresa é um pouco grande. E, ao mesmo tempo, reencontrar a sua história. O Brasil já foi um player relevante de biotecnologia mundial, né? Em termos de biofármacos, com a produção de insulina, na época da Biobras, e deixou de ser já há muitos anos, e está retomando agora, nos últimos poucos anos. Então, esse é o potencial. Claramente un escenario muy positivo, vos has dado una perspectiva muy clara, Tiago. Me gustaría pasar a mi cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es justamente uno de nuestros subtítulos, que es cuáles eran los principales desafíos, oportunidades prepandémicos. Y para eso le voy a preguntar a Marcia, que ella me diga, si ella tuviera que pensar, es difícil, porque todos hemos mudado, prepandémico, ¿usted acreditaba que biotecnológicamente había más desafíos o más oportunidades? No hace falta entrar en muchos detalles. Después vamos a entrar un poquito más, Marcia. Me gustaría solamente su opinión. ¿Eran más desafíos u oportunidades pré-pandémico? Pré-pandêmico? Difícil voltar no tempo, mas assim, vou colocar um pouco no nosso cenário brasileiro, pode ser? Em termos da nossa realidade, dos nossos desafios com relação à biotecnologia na área de saúde, especificamente na grande política pública que nós abraçamos para trazer plataformas de biotecnologia para a produção de medicamentos essenciais, medicamentos estratégicos, de alto custo, com grande impacto no nosso Sistema Único de Saúde. E nós tínhamos enormes oportunidades, mas ainda com muitos desafios, que é justamente em cima do que o Krieger falou, o Tiago também, que são as políticas públicas de longo prazo. Qualquer investimento nessas plataformas tecnológicas são investimentos de longuíssimo prazo. Então, só voltando um pouquinho no tempo, porque hoje no Brasil existem instituições como o Butantan, como o Fiocruz, elas vieram de pandemias para resolver problemas, e elas se mantêm vivas até hoje e trazendo as soluções para esses problemas atuais, porque foram investimentos perenes de quase séculos. E é isso que nós precisamos também para o setor privado. Os investimentos, eles precisam ter previsibilidade, segurança, para que aconteça a primeira onda, que no nosso caso são os biosimilares, e em próximos passos, novas moléculas e novas tecnologias para nos tornarmos cada vez mais competitivos. Então, são políticas de longo prazo que precisam dar essa segurança devido aos altos investimentos e, claro,
para sermos competitivos, grandes players internacionais, nós precisamos, pelo menos, iniciarmos com essa alta competitividade no país. Então, eu vejo que nós tínhamos grandes oportunidades, mas ainda tínhamos desafios com relação a essa perenidade e segurança jurídica para a manutenção desses altos investimentos. Perfecto, muito obrigado. Gustavo, acredito que no todo es solamente investimento. La doctora Marcia ha puesto mucho foco en claramente políticas de largo plazo, investimentos muy importantes y claramente, pero desde su visión también había más desafíos prepandémicos u oportunidades. José, desde la Anvisa, veían todos los desafíos que se estaban produciendo en la biotecnología. Si usted tuviera que hacer un equilibrio, diría, ¿eran más los desafíos, más las oportunidades que tem no Brasil en ese momento? Muy corto. Bom, eu já estou no setor público há muito tempo. Eu fiz esse ano 17 anos já na Anvisa. Nossa. E eu pude ver uma mudança muito grande nessas oportunidades e desafios. Eu costumo fazer uma análise, quando eu faço uma análise histórica desse tempo todo, eu vejo que a gente teve um primeiro momento que era uma onda de qualidade, ou seja, a gente estava preocupado em saber se os produtos tinham qualidade, se os produtos que estavam no Brasil tinham qualidade mesmo, se poderiam existir. E essa onda passou e depois veio a onda da inovação. As empresas nacionais querendo inovar, querendo buscar novos desafios, e aí estava essa oportunidade. Nessa segunda onda, a Anvisa também acabou se movimentando e tendo que se amadurecer, se internacionalizar. A gente teve duas iniciativas aí, CH e PIX, que foram estratégias que a Anvisa tomou para justamente oferecer maior oportunidades, como o Thiago falou, para que as empresas nacionais seguissem padrões internacionais. Então, a gente enxergou essas conquistas, que não são da Anvisa, são do país, como mais uma oportunidade e uma forma de desafiar as empresas brasileiras a entrar nesse padrão, a seguir com esses requisitos, para que assim a gente possa acompanhar e se inserir no mercado global. Então, na minha perspectiva, o que eu vejo de oportunidade era perceber que o Brasil é sim um país que tem uma capacidade biotecnológica muito grande e que pode oferecer também para outros países, principalmente os países vizinhos, os países que têm como referência o nosso país, oferecer esse desenvolvimento que a gente tem. Então, essa eu enxergava como uma grande oportunidade, pré-pandemia. Pré-pandemia, muito obrigado. E justo quando você fala pré-pandemia, vamos a pasar a nuestra quinta pregunta. Porque nuestra quinta pregunta, antes de pasar a quinta pregunta, yo quiero provocarlos con unos números, porque vamos a entrar a la pandemia. Un día todos, como Marcia comentaba hace poco, un día todos fuimos a trabajar a nuestras casas, los que acreditamos en home office, los que no acreditamos en home office, terminamos todos trabajando en nuestras casas, o casi todos. Y apareció el COVID-19. Estos son datos del día de hoy. Increíble o no, COVID-19, que no es lo que vamos a hablar hoy, tiene 545 productos en desarrollo hoy en el mundo. 1 está registrado, 38 están en fase 3 y 67 están en fase 2. O sea, 110 están entre fase 2, 115 y fase 3. Los otros están en fases previas, precoces. De esos 545 productos, 365 son biológicos. 365. O sea, estamos hablando de casi el 70%. 21 están en fase 3, 48 están en fase 2, de los biológicos que están en desenvolvimiento hoy. Además, hay casi 170 vacinas en desarrollo hoy. 2 en fase 3, casi todas conocidas. Una fase ya de amplio espectro a la población. El estudio. Y 14 de fase 2. Y hay 729 estudios clínicos que comenzaron todo esto en 6 meses. 6 meses. De los cuales 455, o sea, de nuevo, casi el 65-70%, están en andamiento hoy. En una acelerada inacreditable, ¿no es cierto?, el número de productos en desarrollo, el porcentaje de biológicos, la cantidad de vacinas,
y los estudios clínicos. Estos son datos del día de hoy, de una de nuestras bases de datos. Vamos a la próxima. Y ahora sí, decimos, el mundo cambió. La pandemia claramente que estamos enfrentando causó una disrupción mundial en todo sentido. Todo se habla post-pandemia. El trabajo será post-pandemia, los viajes serán post-pandemia, la escuela será post-pandemia, ¿no es cierto? El home office será, todo es post-pandemia. Habrá un antes y un después. Entonces, justo a la mitad de este panel de debate, vamos a empezar a hablar ahora sí qué es lo que viene. Y pensar de ese escenario que vosotros cuatro describieron muy bien el escenario biotecnológico, ¿no es cierto? Yo ahora quiero, con esos números o con lo que la experiencia que vos tenés, también entender si está siendo afectado. Y si está siendo afectado, ¿por qué está siendo afectado? Pero no en qué está siendo afectado. Ya vamos a analizar en qué lo afecta. Me gustaría preguntarle rápidamente a los cuatro, empezando por Krieger, si el escenario biotecnológico en la pandemia está siendo afectado. Si Krieger me dice sí, ¿por qué? No hace falta entrar en qué detalles, ya vamos a entrar después. ¿Sí, Krieger? ¿Está siendo afectado? Sim, eu acho que o mundo inteiro está sendo afetado, né? E a gente tem claramente uma necessidade de rever alguns projetos. Então, muitos trabalhos, né, de projetos importantes acabaram tendo um pequeno atraso pela alteração da dinâmica social, mas, por outro lado, nós tivemos uma mobilização muito rápida de uma capacidade instalada para essa primeira resposta, né? Que quer seja ela no campo de produção de insumos para diagnóstico ou agora, como a gente vê nas vacinas, né? E esses ativos, eles são limitados. Então, a gente tem que tomar, né, o maior cuidado que nós temos que ter nesse momento é como gerenciar esses nossos ativos limitados, por exemplo, né, plantas de boas práticas de fabricação, para que a gente use esses insumos da maneira mais eficiente numa época de incerteza. Nós temos, como você mencionou, centenas, né, de produtos, quase 2 centenas de vacinas, todo mundo querendo essa resposta de forma imediata, e nós temos que ter o rigor, né, das avaliações técnicas para a utilização desses recursos. Então, esse eu acho que vai ser o maior desafio, né? A gente está vivendo várias ondas de soluções, uma atrás da outra, que é uma hora é um medicamento, outra hora é outra, agora aparece uma vacina, depois outra vacina. Isso é importante para que esses projetos sejam desenvolvidos, mas nós temos que ter responsabilidade de como, né, redirecionar as nossas capacidades para esse enfrentamento. Está claro. Marcia, la misma pregunta. ¿El escenario biotecnológico está siendo afectado? ¿Por qué? Bien sintético. No vamos a entrarlo. Después vamos a hablar de los desafíos que estaba comentando Krieger. Sim, completamente, porque todas as soluções, pelo menos a maioria das soluções da crise, da pandemia, passam pela biotecnologia. E esse é o maior impacto. E colocando luz na importância da ciência e especificamente na ciência relacionada à área de biológicos. Então, ela traz esse nosso grande desafio nesse momento. Ok, Gustavo, está sendo muito afetado? Eu concordo, é afetado sim, e o porquê, na minha visão, é porque a gente precisou rever todas as nossas prioridades. É fato que a gente precisa dar uma resposta a essa situação. É uma situação inimaginada há um tempo atrás, é uma situação que pegou todos nós de surpresa. Eu lembro em março que eu estava pensando, nunca vai acontecer isso no Brasil, e olha como a gente está. Então, então a gente precisou rever essas prioridades. Então, está afetando a biotecnologia como está afetando todos os outros campos da ciência e da saúde. Tiago, agregar algo mais a lo que já falado? Não, acho que é isso, a questão mundial, né, de uma forma bem ampla, sendo afetada para o mal, sobretudo para o mal, né, por enquanto, mas também para o bem. Então, formas muito diferentes de se fazer o pensamento científico no sentido de desenvolvimento dos produtos, dos processos. Todo mundo agora, como disse o Krieger, a questão da corrida está fazendo com que tempos antes inimagináveis possam ser tentados, né, para se completar o desenvolvimento de moléculas ou de vacinas.
Então, esse é um lado positivo. E um lado negativo é óbvio, realmente complicar o meio de campo de várias coisas que estavam em andamento. Então, repensar o que a gente estava fazendo, rever cronogramas, né? Tudo isso está sendo um desafio diário. Está claro. Vamos a nuestra próxima pregunta y vamos a entrar directamente en desafíos. Yo creo que está claro que hay desafíos y oportunidades. Entonces vamos a pasar a la próxima. Y vamos a entrar a ver cuáles serían los que vos le contarían a toda la audiencia que hoy en día está escuchando voces, los principales desafíos que están aquí. Uno podría decir que vacinas, ya hemos visto un número increíble, biológicos, biosimilares, drug deliveries diferentes, productos biotecnológicos en general, test diagnósticos. ¿Cuáles se enfrentarán más desafíos en esta era post-COVID-19? ¿Por qué? Si uno tuviera que pensar rápidamente, pensaría en barreras patentarias, normas regulatorias, modelos de investimentos, solamente como para dar algunos de los desafíos que uno podría pensar que podrían ser para ese momento. Gustavo, comenzando con vos. Si vos tuviera que decir casi en bullet, ¿cuáles son los principales desafíos? Ahora, claramente, no vamos a hablar de oportunidades que va a venir de todo lo que está sucediendo con esos increíbles números que hemos visto hace 5 minutos detrás a partir de agora. Para você, Anvisa. Na minha visão, o maior desafio são as vacinas, porque eu acho que é a maior expectativa que a gente tem. Lógico, os tratamentos, sim, também, mas as vacinas, na minha visão, são o maior desafio porque, tradicionalmente, as vacinas demoram muito tempo para serem desenvolvidas. Elas precisam passar por todas aquelas fases do desenvolvimento clínico, comprovar a sua qualidade de maneira robusta, e esse tempo talvez a gente não consiga esperar. Então, o desafio maior, na minha visão, é nós, como reguladores, termos que flexibilizar a maneira tradicional como a gente enxerga o desenvolvimento clínico de uma vacina, sem abrir mão, claro, da robustez científica, da necessidade de se demonstrar segurança e eficácia, e também por parte de quem está fabricando, de ser ágil nesse momento, de errar menos, né? Porque, assim, de talvez 10 mil candidatos a gente chegue a uma vacina, a gente não tem esse tempo e nem toda essa oportunidade para investimento. Então, por isso que a gente tem visto muitos projetos que são adequação de vacinas já existentes, modificação de processos biotecnológicos que já eram pensados para outras doenças, mas na minha visão, eu acho que agregar isso tudo e dar uma resposta rápida é o maior desafio desse momento. Krieger, ¿cuáles son los principales desafíos que vos acredita? Vos ya comenzó a hablar de algunos de esos desafíos. Si ahora tuviera que poner en bullet los principales desafíos que vos tiene hoy en día vienen a su cabeza. Eu acho que o principal desafio é o tempo da pandemia, né? Quer dizer, a gente vai ter que correr alguns riscos de fazer coisas muito complexas, talvez num tempo mais limitado que o habitual, como o Gustavo acabou de dizer, né? Vacinas são projetos que a gente aprende que são de décadas, né? E a gente vai ter que fazer isso num período entre um ano e alguma coisa, e esse risco ele é inédito, né, para a nossa área de conhecimento. Então, a gente não pode abrir mão, por exemplo, de segurança, de dados de eficiência, é muita responsabilidade, mas o tempo da pandemia mudou. Então, se adaptar a esse novo tempo é que eu acho que é a maior dificuldade, principalmente, né, para um país que é um país em desenvolvimento. Embora a gente tenha recursos, né, eles são limitados. Então, eu acho que a gente está numa situação muito complexa, mas, por outro lado, eu acho que a gente está numa situação melhor que a maioria dos países, se nós formos olhar aqui na região, né? Nós podemos participar dessa resposta. E isso é um grande desafio, mas é uma responsabilidade muito grande também. Obrigado. Tiago, Gustavo falou de segurança, no tem que echar mano da segurança. Krieger habló del tiempo, tem que hacer en poco tiempo lo que antes llevaba mucho más tiempo. ¿Qué otro desafío você está hallando que tem hoje em dia pós-pandemia? Tratando especificamente aqui da questão da pandemia, não da biotecnologia como um todo, né? Colocando o Brasil no contexto, acho que para poder citar outras questões aqui, a cadeia de suprimentos,
que atinge não só a biotecnologia, mas o setor farmacêutico como um todo. No caso da biotecnologia, por mais que a gente tenha alguma capacidade no Brasil relevante, né, capacidade instalada para produzir, como disse o Krieger, para desenvolver em certo nível também, mas a gente depende de uma rede imensa de fornecedores mundo afora. Isso foi rompido, né, com a pandemia. Está muito claro que essa dependência de alguns fornecedores é algo que tem que ser repensado. Certamente a gente vai falar disso daqui a pouco com mais profundidade. Diria que a palavra-chave é coordenação. Coordenação para o combate epidemiológico, coordenação para a produção, coordenação para o desenvolvimento, coordenação para quem vai receber primeiro esse negócio, se é quem está sofrendo mais, se é quem paga mais, né? Quer dizer, o Brasil tem que participar disso e temos atores aqui muito relevantes para poder participar, como a Fiocruz, por exemplo, para nos inserir nesse contexto mundial, um desafio mundial. Como é que o Brasil se encaixa nisso? Vai ser o último da fila ou vai ser o primeiro porque agora é o epicentro do mundo, né? Então, esse desafio da coordenação e das priorizações, que foi um pouco que o Gustavo falou também, acho que é um grande. Márcia, se falou de coordenação, se falou de suplementos, de fornecedores, de tempo, falar em um tempo pouco, tem que fazer muito. Que mais, bajo sua visão? Que outro desafio, ou alguns desses desafios que você acredita que são claramente, hoje em dia, a maior preocupação para vocês? Olha, trazendo assim para um cenário também nosso, do dia a dia, qual que é o nosso desafio agora, que passa por tudo isso que os colegas já falaram? É manter as operações dos outros medicamentos, porque nós estamos sendo afetados por tudo isso, como todas as outras empresas, devido a essa cadeia de suprimentos. E isso coloca a luz na importância de termos uma rede de fornecedores locais, uma base produtiva forte no setor da saúde, porque todos os outros medicamentos, eles dependem de insumos importados, e nós estamos enfrentando desafios gigantescos, tanto na obtenção desses insumos, como no transporte desses insumos. Fazer com que isso chegue no Brasil está sendo cada vez mais desafiador, e garantir que esses medicamentos estejam acessíveis aos pacientes, aos hospitais e clínicas também é um grande desafio. Então, não deixando de lado a pandemia, a importância de ter uma solução para a resolução desse problema, nós temos que fazer com que o grande desafio é operar hoje. E isso mostra a relevância de nós repensarmos o nosso setor de saúde. Colocarmos isso no centro das discussões com uma coordenação, como os colegas falaram, que realmente, para você operar, às vezes está tão preocupado com o respirador, de repente falta medicamento básico. Isso por quê? Porque nós precisamos dessa coordenação para que tudo funcione adequadamente e que a gente tenha esse olhar estratégico para a área da saúde, para o complexo industrial da saúde. Es muy interesante también lo que vos fala, porque me gustó mucho lo de todo, pero coordinación, operación, son palabras genéricas, ¿no? Pero claramente coordinar y operar pareciera como que en realidad uno no lo tiene presente, y claramente tal vez sea parte de otra conversa que podemos tener sobre los insumos farmacéuticos, los suplementos, los fornecedores, cómo la pandemia ha afectado a ellos, pero vamos a retornar a la biotecnología, que es el core de la conversa nuestra. Yo solamente quiero, por sí o por no, porque yo pregunté cuando trabajábamos internamente las preguntas si era un desafío con todo lo que viene después de esto, el tema patentario. ¿Vos creen que es un desafío o no? ¿Sí o no? ¿Alguien? No. 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 Okay. Eu acho que sim. Você sim. Por que esse algo sim? Acho que sim, porque a gente tem ainda um caminho pela frente com o nosso sistema patentário no país, com o INPI, que tem melhorado, né? A gente reconhece, tem profissionais de muito valor lá, técnicos excepcionais, mas carece de um investimento relevante para que a gente seja competitivo em inovação e também na possibilidade de explorarmos aqui tecnologias que ainda estão sob proteção muitos anos depois do que em outros países. Pra você ter uma ideia, tem um paradoxo grande. A gente está construindo fábricas no Brasil. Para a gente poder fabricar biosimilares no Brasil, por exemplo, biosimilares, né, genéricos aí dos biológicos, entre aspas, né, o Gustavo que não me ouça com esse termo aqui que eu usei. Mas para fabricar biosimilares, a Europa e os Estados Unidos, muitas vezes, a expiração das patentes ocorre anos antes de expirar no Brasil. Se a gente quer competir globalmente, como a gente está se preparando para fazer, a gente vai ter que fabricar esse produto lá fora no primeiro momento e não nas nossas fábricas no Brasil, por causa do parágrafo único do artigo 40. Esse é um entrave.
E, finalmente, a questão agora de como é que vai ser a questão de medicamentos que potencialmente podem ser úteis no combate à Covid-19. Como é que vai ser a produção disso localmente? Os países vão ter um acordo global para que se faça uma licença compulsória muito elegante, responsável, ética, né? Não é quebrar patente de forma intempestiva, para que o Brasil possa participar disso. O Brasil é um país rico e pobre ao mesmo tempo, né? Então a gente fica sempre no meio do caminho. Como é que a gente se insere nesse contexto? A ver, Márcia agora quer. Sim, quando eu falei não, mas eu estava pensando em futuro e não relacionado. Muito bem lembrado, Tiago, porque justamente nós precisamos resolver esse ponto específico do nosso marco regulatório, que o nosso marco regulatório de patentes é muito bom. Então, pensando em futuro, ele é muito, muito bom e muito alinhado internacionalmente. Mas existe um ponto especificamente estrito ao Brasil que nos impede de lançar esses produtos, que é o parágrafo único do artigo 40, que faz com que produtos como, por exemplo, o bevacizumab, ele é um medicamento de alto custo, um anticorpo monoclonal, que já pode ser produzido e lançado aqui no Brasil, que já está sendo comercializado na Europa, nos Estados Unidos, que está livre de patentes, e aqui no Brasil a patente, devido a esse específico parágrafo, só vai vencer em 2023. E assim como o Favipiravir, que é o medicamento que, se for usado, não vai poder, e N outros produtos. Então, resolvendo esse ponto específico, o nosso marco regulatório é muito alinhado com os demais países. É uma barreira. Es una barrera conocida en Latinoamérica, Brasil no es la excepción. Mas que não temos mais tempo para conviver com isso. Claro, y ten claramente como, creo que Tiago falou y todos seguro que están pensando lo mismo, todos estamos tratando de pensar cuándo va a llegar una vacina, como se faló, o medicamentos para prevenir o para, no para prevenir, digamos, para las diferentes fases de la epidemia. Y también vamos a tener que pensar no solamente las normas regulatorias, sino las normas patentarias para esos medicamentos. Ok, a todos les gusta hablar mucho. Vamos con la próxima pregunta, porque como siempre el tiempo es tirano. Y vamos a cambiar completamente. Ahora vamos a pensar, pues yo voy a pedir que cada uno de ustedes trate de resumirlo en un minuto. Si en realidad, viendo la copa no solamente vacía, sino llena, la pandemia ha generado, digamos, una gran cantidad de oportunidades. Uno tiene la sensación que sí, recuerdo una conversa días atrás con Krieger, a partir de oportunidades que tiene, uno piensa que, primero que todo, la comunidad en general piensa más en la ciencia. Antes pensaba que la ciencia no era algo tan importante. La comunidad, los gobiernos se dan cuenta que investimentos son importantes, que el investimento en la pesquisa pasa a tener un rol prevalente, que inclusive la pesquisa puede ser una pesquisa en diferentes fases, pero que inclusive puede ir desde el discovery o puede ir a la transferencia de tecnología, pero pesquisa en sí mismo. Todo eso creemos que son oportunidades. ¿Vos acreditan lo mismo? Comienzo con Krieger. Krieger, ¿vos diría que en realidad son oportunidades que van a dejar, la pandemia va a dejar para todos nós no Brasil? Como já tinha comentado, né, apesar de todos os problemas, nós temos alguns aspectos positivos, né? A valorização da ciência, eu acho que é muito importante, já foi comentado por você. Um outro ponto que nós passamos aqui superficialmente, mas que eu acho que é talvez a maior oportunidade para quem está atuando no campo da biotecnologia, associado à saúde, principalmente no Brasil, é a visão estratégica que nós temos que dominar essa cadeia, né? A gente viu o colapso que foi depender de aquisições externas, do sistema de logística, né? E esperar na fila para receber insumos essenciais e simples, né? Nós mesmos, nas nossas avaliações, os nossos produtos, nós sempre tentamos incorporar talvez as partes mais nobres, né? E abrimos um pouco mão de alguns insumos que tinham menor valor agregado. Eu acho que a visão agora tem que mudar. Nós temos que reforçar esse termo que a gente chama do complexo econômico industrial da saúde, e isso é uma grande oportunidade. É uma oportunidade econômica, né? A gente está falando
Saúde é uma parte importante do PIB em momentos normais, né? É uma parte importante do PIB de um país, e nós temos a oportunidade de rediscutir todas essas teses, né? Da importância da produção local, do investimento em pesquisa, da verticalização da cadeia, das parcerias internas. Então, eu acho que essa exposição que se tem de buscar a solução através da pesquisa, da produção, do desenvolvimento tecnológico, é uma grande oportunidade para nós reforçarmos a atuação desse segmento no país. Ok. Voy a pasar a palavra a Tiago. Breve, Tiago. A Tiago le gusta falar muito. Eu falo muito, me controla. Muito. Controle, te voy a controlar. Vamos lá. Porque si no, você sabe, en un momento el Zoom va a apagar a todo, va a decir tchau, tchau e já termina. Você já consumiu 10 segundos do meu tempo. Muito corto. Vou fazer coro aqui com o Krieger, porque se é para focar em um ponto, é isso. O Brasil é um país único. A gente tem uma população enorme, temos o maior sistema público de saúde do mundo, um poder de compra que é absolutamente avassalador, que é o poder de compra do governo federal, graças à Constituição que nós temos. É uma situação única. E é graças a essa situação que a gente tem hoje no Brasil tecnologias de praticamente todas as Big Pharmas sendo trazidas para cá para a gente produzir medicamentos de alto custo, de alta complexidade, junto com a Fiocruz, junto, no caso da Lides, com o Butantan. Otimizar essa política, lançar mão disso, que é uma política construída em anos pré-Covid. Hoje, o que o Covid pede, o mundo pede, é um domínio melhor, um manuseio melhor dessa cadeia de suprimentos. É soberania, é domínio de tecnologia e competência. Isso a gente já tem implementado em algum grau. Precisamos agora fomentar isso até o limite da otimização, com responsabilidade, com ética, etc. E é uma política que já está implementada, precisa ser otimizada, precisa ter segurança jurídica, para que mais empresas, além de algumas, né, possam florescer no Brasil, junto com a competência que já tem instalada no setor público. Tá? Então, esse é o grande ponto que eu acho que é o legado que o Covid pode deixar, que é a lição de olhar para a prata da casa. Talvez seja a única política estruturante do governo nos últimos anos, é a política do complexo industrial da saúde, que pode nos permitir ficar livres dessa dependência internacional que hoje fez o mundo colapsar no que diz respeito ao setor farmacêutico. Obrigado, Tiago. Vamos a la próxima pregunta, y ya es casi la penúltima. Y me gustaría, uno siempre piensa de, vos acá están representando gobierno, instituciones claramente nobles, Fiocruz, Anvisa y compañías farmacéuticas con alto prestigio y tradición en Brasil y en el mundo todo. Gustavo, ¿cuál sería el papel de você como organismo gubernamental en estos desafíos y oportunidades? Si você tendría que decir, ¿cuál sería el papel que tiene hoy en día? Si você tuviera que resumir, decir, para la Anvisa, el papel que tiene que tomar post-Covid es... Nosso papel é garantir que os produtos que vão ser disponibilizados no mercado, eles têm a segurança, a eficácia e a qualidade necessária. Porque é lógico, trouxe flexibilização, trouxe a necessidade de acelerar, repensar, e a gente já fez muito isso, a gente já repensou muito do que é atividade regulatória para focar os esforços realmente no que é necessário, no que é importante nesse momento, mas a gente não pode abrir mão da segurança, da qualidade e da eficácia. Então, a nossa função é essa. É uma linha muito fina. Você tem cada vez mais volumen para avaliar, para reglamentar, para regular, y al mismo tiempo tiene poco tiempo, y al mismo tiempo tiene que mantener la línea de segurança. Esse é o grande desafio. Sim, e é por isso que a gente tem que focar, e a gente tem feito esse exercício em colaboração com as indústrias, com o pessoal de assuntos regulatórios, que tem ajudado muita gente nisso, mas é focar nosso tempo e nosso esforço naquilo que realmente é crítico, naquilo que vai impactar realmente em segurança, qualidade e eficácia, e abrir mão mesmo de questões que são questões menos importantes nesse momento. Ótimo. Márcia, lo mismo. ¿Cuál es el papel de compañías como la de você, no solamente Liz, sino compañías como la que você representa hoy en día en estos desafíos y en estas oportunidades post-Covid? ¿Cuál es el rol que tiene? Eu acho que é continuar o que nós estamos fazendo há mais de 60 anos, é acreditar no Brasil, buscar investir em plataformas tecnológicas, como agora investimos na área de biotecnologia, mas já temos áreas de fármacos há muitos anos, e, ao mesmo tempo, estar sempre inserido nesses diálogos com os órgãos reguladores, como a Anvisa, para o avanço das ciências regulatórias, que nós acompanhamos muito e sempre
discutimos. Com esses avanços, estamos com 3 produtos biosimilares no mercado, então isso é prova desse avanço. Um produzido no Brasil com acompanhamento constante da Anvisa em todas as etapas. Então, avançarmos nessas áreas e fortalecermos o complexo industrial da saúde com a coordenação, com a previsibilidade das normas, uma previsibilidade, assim, considerando que são investimentos longos, de longo prazo, para trazer essa segurança jurídica, para mantermos um ritmo acelerado de investimentos. Ou seja, que eu tenho falado muito com os colegas e o pessoal do Ministério da Saúde, nós precisamos fazer essa roda girar rápido. Está aí, a engrenagem está aí. Se ela girar rápido, mais investimentos vêm e nós teremos mais produtos no mercado, mais parcerias estratégicas. Então, é isso. Ótimo, muito claro. Estamos casi llegando al fechamento y a la conclusión de este webinar, de este panel. Vamos a la última, y en realidad es una conclusión, donde mi pregunta para vosotros 4 es: ¿cuál es el balance final para esa biotecnología que comenzamos describiendo, que Krieger, que Marcia comenzó definiendo hace una hora atrás? ¿Es un balance post-COVID, post-pandemia, más bien positivo o negativo? Si dicen positivo o negativo, una palabra que ayude a decir, creo que es positivo por esto, creo que es negativo por esto. Ok, comenzamos con Krieger. Eu acho que é positivo, e positivo no sentido que vai ser demonstrado que a resposta dos países não surge do nada. Por exemplo, aqui no Brasil, nós conseguimos produzir muito bem diagnóstico, porque tinha uma base na Fiocruz que produzia isso, então foi rápida a resposta. Outras áreas onde nós não tínhamos essa base, a resposta não chegou no tempo da pandemia. Nós vamos enfrentar um desafio parecido agora com as vacinas, e essa base existe também no Brasil. Então, eu acho que nesse sentido é positivo a gente reforçar a importância estratégica do que nós falamos no início, né? A importância, a revolução da biotecnologia no campo da saúde humana. A gente não tem dúvida que estamos vivenciando esse momento, e a pandemia vai demonstrar no país que realmente essa base ela pode permitir uma resposta, e essa resposta é estratégica, o país não pode abrir mão. Muito obrigado. Gustavo, é positivo o balance ou negativo? Na minha visão, é positivo. Eu acho que essa situação reforçou a importância da biotecnologia, colocou as nossas esperanças também na biotecnologia, no sentido de nos ajudar a sair dessa situação. Reiterou a necessidade de valorizarmos a ciência, valorizarmos o conhecimento científico, e no cenário do Brasil acho que também é positivo, porque estimulou as empresas nacionais, tem estimulado debates como esse, né? Então eu acho que no balanço vai ser positivo, lógico, respeitando toda a tragédia que aconteceu, mas eu acho que no cenário da biotecnologia, sim. Perfeito. Márcia, positivo ou negativo? Positivo. Positivo, claro, respeitando por supuesto, toda a tragédia, né? Concordo com todas as colocações dos colegas e muito nesse sentido, colocou luz numa área que o Brasil já tem muita potencialidade, já tem bases instaladas e que ela está pronta, ela só precisa realmente girar essa roda, volta a falar isso. Então, a pandemia ela traz luz a isso. E, ao mesmo tempo, avanços como na área de ciências reguladoras, como o Gustavo falou, vamos pôr foco onde realmente precisamos, sem perder de vista a qualidade e segurança, que isso não pode abrir mão de forma nenhuma. Então, é extremamente positivo por isso. Obrigado. Tiago? Eu concordo, é positiva. A biotecnologia é a esperança, é a solução para tudo isso que está acontecendo. O Brasil tem potencial, agora precisa se comunicar melhor também como país, né, internamente, para que todo mundo tenha a mesma consciência que nós aqui temos. A gente está aqui pregando para convertido, né? A gente sabe da importância desde sempre disso tudo que a gente está fazendo, mas a gente precisa comunicar mais isso, sabe? Já existia antes da pandemia casos de sucesso, como a gente já citou aqui em profusão, públicos e privados, a agência regulatória, precisa ser comunicado, as pessoas precisam saber o que está sendo feito no Brasil e o potencial que a gente tem, porque se a população tem conhecimento e valoriza isso, a gente tem mais chance que os governantes percebam o valor, né, a longo prazo, porque são projetos de longo prazo, como disse o Krieger, que a gente esteja preparado no momento certo, pelo menos com a base.
senão a gente sempre vai estar para trás dependendo externamente. Então, a oportunidade é extremamente positiva se essa visão for consolidada ao final. Muito obrigado, gente. El tiempo siempre juega en contra. Acredito que todo el mundo tiene muchas más ganas de falar muito mais, pero ya tem casi en el tiempo. Tem preguntas en el chat que no tengo como posibilidad de poder responder ahora. Para los participantes de este webinar vamos a después traspasar las preguntas que me están llegando aquí para algunos de vosotros. Yo voy a transmitir las preguntas para vosotros después y vosotros cuando tiene una respuesta vamos a subir al sistema de YouTube para que la gente pueda olear las preguntas y las respuestas. Creo que no da tiempo para ahora. Yo quiero realmente agradecer a vosotros cuatro, Marcia, Krieger, Gustavo, Thiago, el tiempo, mi dureza en preguntas rápidas, en tratar de disminuir el tiempo, pero para hacer esto más dinámico. Agradecer a Bikif y agradecer a FS Pharma, digamos, que son nuestros parceros, que entre los tres estamos pudiendo hacer este webinar. Agradecer a toda la gente que está participando por el canal de YouTube, está participando por el Zoom y que se inscrito en este webinar. Agradecer, claro, a Clarivate, que es la compañía que yo represento, digamos, que tiene una tradición en data y en información inteligente para la ciencia de salud, y sobre todo por el tiempo. La idea de ese webinar o de este panel de discusión era ver a vosotros, hacer preguntas claras, tratar que vosotros pudieran colaborar, y hoy en día está muy preocupada la gente por los tiempos. ¿Qué va a pasar después del post-COVID, después de la pandemia? ¿Qué va a pasar con los insumos? ¿Qué va a pasar con la vacina? ¿Cuándo tiene una vacina? ¿La vacina va a ser producida en Fiocruz? ¿La vacina va a ser llevada por una industria farmacéutica privada? ¿Cuánto va a tardar Anvisa en reglamentar, regular la distribución, estudios clínicos, etcétera, 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 temas? Entonces me parece que estos son temas muy importantes. Realmente quiero darle muchas gracias, Marcia, Krieger, Thiago y Gustavo. Gracias a todo el mundo por participar acá. Comentar que mañana estamos haciendo otro webinar para los países de Latinoamérica de habla hispana a las 12 del mediodía de hora de Brasil, en donde los participantes van a ser todo en español, no mi portuñol, pido disculpas por eso. Pero nada, muito obrigado, Márcia. Não sei se você quer dizer a palavra final. Márcia, com você, temos que ir fechando. Tá bem. Obrigada a todos, obrigada, Christian, obrigada, amigos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço também a Libes de ter concedido esse meu tempo aqui com vocês. E, assim, apesar de todos os nossos problemas hoje, e como falamos, temos grandes desafios, mas muito mais oportunidades. E podemos dar conta desse recado. É só realmente focarmos que o Brasil ele tem tudo para avançar na biotecnologia. Já existe, a base já existe. É só avançarmos rapidamente. Obrigado, Márcia, por seu tempo, por sua participação. Krieger? Eu vou dizer, em primeiro lugar, até ano que vem, né? Espero que a gente se encontre no seminário ano que vem, discutindo biotecnologia pós-pandemia mesmo, né? Vamos torcer que isso aconteça e agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Sempre a gente pode, né, apresentar um pouco o que a gente pensa, mas aprender muito mais com a visão dos outros colegas, né? E é muito bom, e queria dar parabéns, então, ao Christian, né, em nome de toda a equipe, pela organização desse evento. Não, obrigado a você. Gustavo? Queria agradecer pela oportunidade, agradecer os palestrantes, agradecer você, Christian, e dizer que, para quem está ouvindo a gente aí, que a Anvisa é uma entidade importante nesse processo e que é importante que a gente esteja envolvido desde o começo. Então, quaisquer iniciativas que forem ser idealizadas no Brasil e que tenha regulamentação da Anvisa, que tenha necessidade da regulação, que envolva a gente desde o começo, que a Anvisa tem muito esse estigma de que é uma barreira, mas, na verdade, a Anvisa pode trabalhar colaborando, ajudando no desenvolvimento, nas pesquisas e nos resultados. Obrigado, Gustavo. Desculpa, obrigado, Gustavo. Thiago? Christian, obrigado a você, a Clara, a FCE, a Bikif. Um prazer rever os amigos aqui também, daqui virtualmente. Acho que a mensagem também é positiva, né? Empresas
privadas do setor biotecnológico continuam investindo maciçamente no país, apesar da pandemia, gerando empregos, contratações acontecendo nesse momento, incorporação de tecnologia, geração de conhecimento, fornecimento de medicamentos para o SUS, isso não parou e não pode parar, né? A gente tem um compromisso com o Ministério da Saúde e com nossos parceiros, como é o caso aqui, né, do professor Krieger. Ao mesmo tempo, dizer que é uma mensagem de esperança, que nós aqui carregamos, cada um à sua maneira, todos nós estamos trabalhando diariamente para que a gente possa suplantar esse momento, e um momento também de solidariedade com todos que estamos sofrendo de alguma forma dessa pandemia, né? Ficar em casa quem pode e que a gente possa suplantar, né, esse momento. Obrigado, Tiago. Nuevamente, obrigado, Marcia, Krieger, Gustavo y Tiago. Obrigado a los parceros. La verdad que fue una discusión muy dinámica, muy transparente. Acredito que eso es lo más importante de todo. Y vamos a pasar para vos las múltiples preguntas que están llegando por el chat para poder hacer. O tienen que hacer un evento un poco más largo y a veces no tienen tiempo. Todos vos tienen mucha responsabilidad. Obrigado, gente. Con esto fechamos el evento de hoy. Buena tarde para todos. E nada, estamos falando com todos os amigos em curto tempo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.